Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos iniciar aqui mais um webinar promovido aqui pela Athena Security. Gostaria de, primeiramente, de agradecer a disponibilidade de vocês, tá? A gente sabe o quanto é difícil parar um tempinho aqui para, principalmente nessa área, né, de tecnologia da informação, parar um pouquinho e dar uma atenção. Então, por isso, eu agradeço imensamente cada um aí. Hoje a gente vai tratar sobre um assunto que está super em alta. Pessoal, então o tema de hoje é maximizando a eficiência do SOC para o futuro dos negócios sustentáveis, tá? Hoje quem vai me acompanhar nessa vai ser o Igor Casalec. O Igor é CEO da IMCnet e ele é o especialista de hoje, então a gente está super bem acompanhado, né, Igor? Bom dia a todos. É um prazer estar novamente aqui participando de um webinar da Athena Security. A Athena tem feito um trabalho excepcional, criando conteúdo e divulgando esse conteúdo para a sociedade. Então, vocês estão de parabéns. Boa. Pessoal, a gente já tem aqui uma galera que sempre participa com a gente em diversos webinars, né? Só que a gente está com uma galera que se inscreveu pela primeira vez, então eu vou fazer uma breve apresentação da Athena Security, das nossas unidades de negócio, tá? Posteriormente, eu vou passar a palavra para o Igor, e aí ele vai destilar ali todo o conhecimento técnico sobre o assunto, tá bom? Começando aqui, a Athena Security é uma empresa especialista em segurança e compliance, tá? Especializada em segurança e compliance. A gente já conta com mais de 10 anos de experiência no atendimento consultivo. É muito importante a gente frisar esse atendimento consultivo, né? Porque toda a nossa gama, todas as nossas unidades de negócios, ela sempre tem esse viés de sempre prestar esse atendimento de fato consultivo, tá? A gente temos as nossas unidades ali sempre baseadas nas melhores frameworks de mercado, tá? A gente pode citar a ISO 27000, a NIST, a SC2 e até mesmo a Lei Geral de Proteção de Dados, tá bom? A gente conta com uma equipe super bem preparada, tá? A gente costuma dizer que somos amantes da tecnologia, né? O nosso time, tanto comercial quanto técnico, eles estão sempre atualizados com as normas de mercado. A gente tem bastante técnicos certificados em soluções que a gente sempre indica para os nossos clientes, tá? E aí isso preza também na excelência, né? Na entrega dos nossos serviços, tá bom? Que são sempre feitos da melhor maneira, claro, e sempre de acordo com a dor que o nosso cliente nos traz, tá bom? Como eu frisei ali anteriormente, a gente tem 4 diferenciais, tá? Atendimento consultivo, como eu já disse, parceria contínua, né? Eu vou mostrar daqui a pouco o nosso leque, nossas unidades de negócio, né? Então, vocês vão perceber que a Athena tem o potencial da parceria contínua com o cliente, tá? Não atendendo apenas em um projeto, mas sim um atendimento 360 graus, tá bom? Alianças estratégicas, a gente tem alianças e parcerias com os melhores players do mercado, tá? E uma equipe multidisciplinar. A Athena Security conta com essa equipe multidisciplinar no tocante de a gente tem diversas ramificações, em cada ramificação que a gente atua, equipes muito bem preparadas, tá bom? Aqui estão alguns dos nossos parceiros, tá? Percebam que são sempre os melhores parceiros do mercado, tá? No atendimento de ponta do mercado mesmo. E aqui eu vou falar um pouco das nossas unidades de negócio. Passando ali pelo gerenciamento de redes, a gente consegue atender também os projetos de MSS, né? De Managed Security Service. A gente também tem a vertical do IT Security Compliance, que conta com serviços, né, de adequação LGPD, a implementação da ISO 27001, são serviços de compliance propriamente dito, e a última vertical, que é Security Management, que é o assunto que a gente vai tratar hoje, voltado a alguns serviços de segurança, de gerenciamento de segurança, tá? SOC CIEM entra nessa, DPO, Risk Management, Security Officer, tá? E por aí vai. Hoje, especificamente, a gente vai tratar do SOC CIEM, beleza? Me apresentando agora de maneira mais completa, né? Me chamo Renan Borges, sou consultor em segurança da informação aqui na Athena Security, tá? Sou graduado em administração de empresa
e já participei de alguns projetos, implementando alguns projetos aqui na Athena Security, como Firewall, né, por exemplo, Firewall, projeto de gestão de vulnerabilidades, Endpoint, LGPD, implementação da LGPD, melhor dizendo, e a implementação da ISO 27001 também, tá bom? Agora eu vou passar a palavra para o Igor, que agora sim vai entrar mais tecnicamente no assunto, tá? E aí, no final, se vocês quiserem mandar as perguntas aqui no nosso chat, no final dessa apresentação a gente vai abrir um tempinho ali para responder as perguntas, beleza? Igão. Obrigado, Renan. Obrigado. Bom dia a todos novamente. Estou muito feliz de estar aqui falando sobre um assunto que é muito importante, né? A gente tem visto isso no decorrer dos anos, mas começando, nada melhor do que antes de falar de SOC, falar quem está falando de SOC para vocês, tá? Meu nome é Igor Casalec, eu sou fundador e CEO da IMCnet Cibersegurança. A IMCnet é uma consultoria focada em cibersegurança. Nós só fazemos isso. E somos uma das poucas consultorias no Brasil com esse foco. Ok? Temos diversos prêmios internacionais, né, nesse quesito. E a ideia aqui hoje é a gente falar de um tema muito contemporâneo. Então, é um tema que você vê no jornal, é um tema que você discute com a sua família, é um tema que você tem visto no dia a dia, e a gente quer falar sobre isso, né? A gente tem visto muito essa questão de roubo de informação, de ataque, de criptografia. Recentemente, a gente teve um incidente, né, com aquela rede de hotéis MGM nos Estados Unidos. No Brasil, diversos outros incidentes. E aí as pessoas começam a falar como que eu resolvo isso, como que isso pode ser resolvido, né? Qual que é a forma correta de tratar isso, né? Então, a ideia aqui é trazer para vocês esse assunto e junto com esse assunto a gente trazer um tema também que pode parecer que não, mas ele anda lado a lado, né? Eles são muito coesos, que é a questão da sustentabilidade, tá bom? Então, a ideia é que a gente traga isso de forma simples para vocês. Quando a gente tem um assunto e a gente não consegue transformar esse assunto de forma simples, que todos possam entender, a gente tem uma dificuldade, né? E a dificuldade é mais de entender o assunto do que de resolver o que aquele assunto está se propondo, tá bom? Então, a ideia é que nesse webinar a gente possa colocar de forma simples para você, né? Para que você que está assistindo a gente aqui, você possa entender o que é um SOC e como isso afeta diretamente os negócios, né? E quando a gente fala na questão de sustentabilidade, quais os âmbitos e os aspectos e que de forma eu posso unir esses dois assuntos, que podem parecer tão distantes, mas eles estão andando tão juntos, tá bom? Então, a ideia é essa. Quando a gente fala de SOC, né? Security Operations Center, né? Centro de Operações de Segurança, traduzindo literalmente a palavra, né? Quando a gente pensa num centro de operações de segurança, tinham diversas identidades. Não existia um modelo único, não existia um modelo de como fazer, tá bom? Então, Gartner, que é uma referência, né? Uma consultoria americana, referência em estudos e busca muito o que o mercado está usando, o que melhor se adequa para o mercado. Em 2019, ele lançou o que a gente chama de tríade do SOC. Quais são os 3 pilares fundamentais para que eu tenha um SOC, um Centro de Operações de Segurança funcional? Então, basicamente, essa tríade do SOC, ela diz que para que exista um SOC, um Centro, né, de Operações de Segurança, eu tenho que ter uma ferramenta de CIEM, e a gente já vai explorar o que é uma ferramenta de CIEM. Eu tenho que ter uma análise do tráfego de redes, e eu tenho que ter uma análise dos endpoints. O que são endpoints? São os dispositivos que conectam nessa rede, tá bom? Então, quando eu junto essa tríade, eu junto nessa pirâmide, esses 3 pilares, eu tenho a composição que faz eu ter um SOC, uma visibilidade real para um SOC, legal? Para um centro de operações de segurança. Então, são baseados nesses 3 pontos. Então, fiquem com eles na cabeça aí. Eu tenho uma ferramenta de CIEM, que a gente já vai explorar ela. Eu tenho uma análise do tráfego de rede e eu tenho uma detecção e resposta dos endpoints. Os endpoints são todos os ativos que estão dentro da rede. Legal? Eles podem ser
dispositivos de usuário, eles podem ser dispositivos de aplicações, né, servidores, eles podem ser dispositivos de rede, enfim, todos eles compõem aí o que a gente vai colocar nesse terceiro pilar. Show? E o Gartner, ele trouxe outra referência para a gente. Quando a gente fala num centro de operações de segurança, o Gartner falou, ó, a gente tem basicamente 3 modelos. Eu posso ter um modelo híbrido de um centro de operações de segurança, de um SOC, eu posso ter um modelo interno e eu posso ter um modelo por camadas. Ou seja, eu tenho modelos a serem seguidos. Legal? Qual se aplica para o meu negócio, Igor? A gente precisa estudar. A gente precisa ver qual que mais se aplica no seu negócio, para a sua empresa. Legal? Normalmente, a gente sempre segue essa linha que a maior parte das empresas se encaixam no modelo híbrido. Ah, Igor, por quê? Porque o modelo híbrido é um modelo compartilhado, onde você está compartilhando principalmente o corpo técnico, a equipe técnica que está fazendo toda essa análise, que está fazendo esse centro de operações de segurança funcionar. Legal? Então, o modelo híbrido é o modelo que mais se encaixa no Brasil, é o que mais atende as empresas do Brasil, mas não quer dizer que seja uma regra, isso precisa ser avaliado. Legal? Quando a gente olha o modelo híbrido, e aqui eu estou explodindo ele um pouco, a gente tem basicamente 2 pilares, e a gente vê particularidades que são responsabilidades do cliente e particularidades que são responsáveis de quem está provendo esse SOC. Legal? Então, a parte de governança, por exemplo, ela é uma responsabilidade do cliente, mas o monitoramento ativo da operação 24 horas é do provedor. Né? O gerenciamento de segurança dos ativos de rede, do ambiente que o cliente tem dentro da estrutura dele, é do cliente. Mas a gestão de vulnerabilidade desses ativos é o provedor que tem que cuidar disso. Né? O plano de resposta a incidente, ele é algo que é desenhado pelo cliente. Muitas vezes a gente auxilia nesse desenho, né? O cliente fala, eu não tenho um programa, né, um plano de resposta a incidente. A gente ajuda ele a criar. E toda a parte de inteligência de ameaças vem do provedor. O que é o inteligência de ameaças? É quando você, com um time de cibersegurança, consegue identificar modelos e padrões de ataque e consegue se precaver. Então, eu consegui identificar um modelo, um padrão de ataque, e baseado nesse modelo, nesse padrão de ataque, eu gero formas de me programar, de aprender como que eu vou fazer para estar à frente disso, né? Para que o meu cliente fique resguardado sobre o que está acontecendo. Legal? Então, esses são os modelos dentro do modelo de centro de operações de segurança híbrido. Legal? E muita gente fala assim, Igor, mas estão me oferecendo um SOC, a gente já viu que um SOC é um centro de operações de segurança, ele tem basicamente aqueles 3 pilares que vão compor a visibilidade dele, mas muita gente está falando, mas eu queria um MDR, me falaram sobre o MDR. O que é o MDR? Um MDR é um SOC que toma ações que têm particularidades a mais, né? Então, um exemplo disso é ele ter, por exemplo, a resposta a incidente, que é um pilar que fica normalmente com o cliente, né? Isso está do lado do cliente, mas por algum motivo o cliente não tem maturidade, não tem capacidade para isso, e a gente, como provedor de SOC, né, do Centro de Operações de Segurança, a gente assume essa responsabilidade e oferta isso para o cliente. E aí, a partir desse momento, a gente vai criando serviços adicionais. E quando eu crio serviços adicionais, a ideia é que eu tenha toda uma gestão, né, de detecção e resposta, porque eu estou colocando mais a mão, eu estou aprofundando em recursos onde eu não estaria e o cliente estaria agindo, e a partir do momento que eu estou agindo nesses recursos, então a gente tem aí uma ideia que o SOC se transformou num MDR. Legal? Então essa é a ideia disso. E para finalizar, né, para trazer em cima de tudo isso que a gente está vendo aqui, um conceito melhor sobre isso, a gente pode seguir uma cartilha, né? O Gartner tem uma cartilha muito legal, muito simples, muito sucinta,
Essa informação que vocês estão vendo aí é o gráfico dessa cartilha, né? Então, basicamente, ele está mostrando tudo, o caminho a ser percorrido, né? Dentro de, se vocês olharem no centro do círculo, estou falando de pessoas, processos e tecnologias, mas dentro dele eu tenho várias etapas que vão definir como eu crio uma operação de segurança dentro da minha empresa. Então essa cartilha, ela é o como fazer? Ela não é o como fazer, ela é o que fazer. O que eu preciso fazer? Em que nível de maturidade eu estou? Como eu me coloco? Os passos que existem para serem feitos, tá bom? Então a ideia dessa cartilha é isso. E ela ajuda muito. Ela não é o framework exatamente do que você precisa fazer, mas ela detalha, ela destrincha de maneira simples, de maneira fácil de vocês entenderem o que precisa ser feito dentro de uma corporação para que ela tenha sucesso, principalmente em relação à cibersegurança. Legal? Como eu disse, o tema era um tema muito inovador, né? Porque a gente vê isso nos noticiários, a gente conversa disso no trabalho, a gente conversa disso na roda de amigos, a gente conversa disso no almoço em família, né? E quando a gente pensa nesse problema que todo mundo tem vivido, né? Que eu estou protegido, eu não estou protegido, a minha senha do banco, meu amigo perdeu o Instagram dele, invadiram o Hotmail do meu vizinho, enfim. Quando a gente pensa nisso, a gente tem que olhar para que a eficiência do SOC, né? Ela realmente aconteça e ela seja inovadora, né? Então, como que ela é inovadora? Basicamente, um SOC funciona por causa dessa ferramenta chamada CIEM. CIEM é a junção de duas palavras, SIM e SEM, e é um termo que foi cunhado em 2005, ele é muito recente, né? Então, quando a gente pensa num CIEM, essa é a imagem que, para mim, melhor descreve o que é um CIEM. Eu mando informações, eu mando logs, eu mando dados de diversos ativos diferentes que não se conversam, ok? E a ferramenta de CIEM dá um jeito de pegar tudo que está embaralhado e montar esse quebra-cabeça. Então, a função da ferramenta de CIEM, se vocês se recordarem, quando a gente falou do Centro de Operações de Segurança, ela era o primeiro pilar, né? A ferramenta de CIEM, a função dela é tirar, montar esse quebra-cabeça de logs para que a gente tenha informações plausíveis, que a gente consiga ler o que tem passando no ambiente, o que está acontecendo naquele minuto na aplicação, que a gente consiga perceber qualquer nível de ameaça, de vulnerabilidade e de problema que esteja acontecendo, ou mesmo anormalidade. Não é normal que a conta do fulano, um amigo teu, faça um acesso no Instagram dele, né? Tente logar no Instagram dele partindo da Letônia, né? Então, eu não tenho acesso lá, eu estou no Brasil, né? Então, essa anormalidade dentro da ferramenta de CIEM vai levantar uma flagzinha vermelha e vai falar, opa, tem alguma coisa errada aqui. Time de cyber, né? Time de operação 24 horas, analise esse item. Então, o time de cyber é um time preparado para olhar essas bandeirinhas vermelhas que estão sendo levantadas pelo CIEM e conseguir interpretar se isso é plausível, se isso não é, se é um falso positivo, se é algo que a gente precisa realmente olhar com carinho e tratar, entende? Então, esse é o ponto principal da ferramenta. É você conseguir olhar e a ferramenta te dar informações. Legal? E, Igor, o que é o SOC, né? O Centro de Operações de Segurança? Você mostrou do que ele é composto, dos 3 partes que ele é composto, mas o que é o SOC? O SOC é uma junção de atividades. Então, eu tenho, se vocês olharem ali no canto superior esquerdo, eu tenho um ambiente, isso é um ambiente que você tem dentro da sua empresa, tá bom? Até mesmo dentro da sua casa, mas dentro da sua empresa, para o desenho que a gente está fazendo aqui. Então, você tem todo o ambiente sendo monitorado, desde OTs, equipamentos industriais, até
equipamentos, IoTs, Smart TVs, servidores, wireless, máquina do diretor, máquina do financeiro, todos esses pontos estão ali sendo monitorados. No nosso caso, ele está indo para uma nuvem, né, uma cloud com poder computacional, né? A ferramenta que a gente utiliza, eu já vou falar sobre ela, ela usa a maior nuvem hoje no mundo, que é a AWS, né? E a partir desse momento, ela entra para a ferramenta de CIEM, que são centenas de servidores trabalhando juntos para que eles consigam montar aquele quebra-cabeça. Igor, como que funciona isso? Isso funciona com processamento, eles tentando encaixar peça por peça, fazendo as contas, fazendo as junções, usando machine learning, sim, inteligência artificial está aqui, né? Ele usa inteligência artificial, né, para poder fazer isso. E depois disso ele começa a atuar. O time de cibersegurança, ele vai fazer todas as regras, ele vai criar as regras para o seu ambiente, ele vai cunhar classificadores, perfis diferentes, e qualquer flag vermelha que levantar, ele gera isso, um alarme para o time 24 horas, que posteriormente encaminha isso para o time de cibersegurança 24 horas, que vai fazer todas as tratativas. E aí as tratativas são diversas dentro de um SOC, né? E esse é o grande ponto. Pensem que eu tenho milhares e milhares e milhares de regras alarmando por segundo. Igor, como que a gente consegue ser assertivo? A gente é assertivo a partir do momento que a gente começa a olhar para o ambiente do cliente e perceber as nuances. Então, a gente sempre tem que ir afinando, ajustando o ambiente do cliente 24 horas por dia, olhando para ele, para que a gente consiga ter uma consistência e a gente consiga olhar exatamente para o que está diferente no ambiente dele. Não porque está igual, a gente tem que olhar para o que está diferente, certo? E aqui é uma listagem, né? A gente utiliza uma ferramenta para fazer isso, a ferramenta de CIEM que a gente utiliza é uma das 5 melhores no mercado, né? Ela está classificada tanto no Gartner quanto no gráfico do Forrester, se chama Sumologic, né? Sumologic é uma das grandes empresas hoje mundiais, é uma empresa americana que criou um método para fazer o CIEM junto com a parte de inteligência artificial. Então, a ideia é usar muito inteligência artificial para isso. Legal? E agora a gente entra na parte sustentável. Igor, o que tem a ver a gente falar de SOC, de cibersegurança, por um negócio sustentável? Quando a gente pensa em sustentabilidade, né, basicamente a gente pensa em plantar uma árvore, ou a gente pensa em reciclar, separar o lixo, né? Quem aqui, não está separando lixo em casa e tudo mais? Faz muito sentido, isso tem tudo a ver. Mas no meio corporativo, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente tem que olhar para os outros pilares, né? E quando a gente olha para os 3 pilares da sustentabilidade, né, na parte do ecossistema do planeta, na parte da macroeconomia e na parte de pessoas, a nossa visão é que a sustentabilidade em pessoas é a mais importante, né? As pessoas que fazem, né, com que a macroeconomia funcione e as pessoas que fazem com que o ambiente, né, tenha menos desperdício e ele possa ter uma biodiversidade, ele possa ter, por exemplo, uma redução de carbono, tá bom? Pensando nisso, né, quando a gente olha para isso, e a gente tem que pensar, olhando no nível de pessoas, como que a gente lida com isso? Como que a gente trata as pessoas, né? E aqui a gente está olhando para o âmbito de negócios sustentáveis. Eu até quis colocar aqui o relatório de sustentabilidade da Microsoft, que é um relatório impressionante. Recomendo a todos lerem esse relatório. E esse relatório ele traz muita lucidez sobre o que uma grande empresa tem feito no mundo para ajudar o meio ambiente. E é impressionante, tá bom? É só você digitar relatório de sustentabilidade Microsoft, vai ser o primeiro link que vai aparecer para você, você vai cair nessa telinha aqui da Microsoft. Da mesma forma, o Google, né? Ele tem um relatório
de ambiental, né? Esse é o relatório ambiental do Google, ele também é impressionante, né? Ele fala muito sobre o que o Google tem feito, como as ferramentas do Google têm ajudado, como o Google tem iniciativas para que ajude os negócios sustentáveis, tá bom? Mas eu queria levantar mais um ponto, voltando para aquele gancho do sustentável no pilar das pessoas, né? O McKinsey, que é uma grande consultoria americana, fez uma pesquisa com milhares de pessoas respondendo sobre como estava a sua saúde mental, a saúde social, a saúde espiritual e a saúde física. E dividiu isso pelas gerações, né? Então, a gente tem os baby boomers, que é o pessoal lá de 1950, tem a geração X, tem os millennials e tem a geração Z, que é essa geração que quem tem até atualmente, né, hoje em 2023, quem tem até 24 anos, né, de 25 para baixo é a geração Z. Então, e olha que engraçado, né, se vocês olharem bem esse gráfico, quem tem a pior, né, nível de saúde, e aqui ele está falando quem está com a saúde mental, social, espiritual e física ruim, tá bom? Quem está com ela péssima. E esse gráfico é o que mostra baseado em cada geração. Então, 18% da geração Z, quem tem até 24 anos, gente, falou que tem problemas, que está muito ruim a saúde mental. Isso é no mundo, tá? É um gráfico do mundo. E se vocês repararem, a gente está tendo as gerações mais novas, elas estão muito ruins, né? Era para elas estarem mentalmente melhores que as outras gerações, que passaram por guerras, que passaram por outros tantos traumas. Mas não, elas estão sobrecarregadas, seja por muita informação, seja por uma cobrança, seja por um imediatismo muito alto, né? E aí são diversos fatores, e os fatores vão se moldando de acordo com a sociedade. Mas o que eu queria falar é um gráfico mais assustador ainda, né? Que é o próximo gráfico. Agora a gente tem o mesmo relatório filtrado somente pelo Brasil. Se vocês olharem, 30% da geração Z está com problemas mentais. E isso é fato, né? Se você conversar com seu companheiro de trabalho, eu duvido que todo mundo que está aqui assistindo esse webinar não tem alguém na empresa que está passando por dificuldades, né, no âmbito mental, né? Está com depressão ou está com uma crise do pânico. Então, isso tem afetado muito, principalmente essa nova geração. E isso é diretamente proporcional, né? Está intrinsecamente ligados com a eficiência de um SOC. Como assim, Igor? Como que a eficiência de um SOC pode afetar os negócios sustentáveis, né? Como que pode afetar a saúde mental das pessoas, principalmente dessa geração mais nova? É a confiança, a segurança. Hoje a gente depende do nosso celular, depende do que tem lá dentro. E aí, se você não se sente seguro, cada vez mais você vai ficar preocupado com aquilo. Então, está diretamente ligado, né? O fator da insegurança digital está diretamente ligado na eficiência, né? E quanto a saúde mental está sendo afetada. Legal? Então, se vocês perceberem, ela é o único item que destoa muito, né? Todos os outros, a saúde social, a espiritual um pouquinho mais, mas a física ali também tá muito equilibrada. Mas a saúde mental, não, né? A saúde mental, ela simplesmente ela destoou, né? Ela rompeu ali o desvio padrão e ela está muito fora do que a gente imagina como sustentável para os nossos negócios, para o nosso ambiente, para a nossa família, né, para todo mundo que a gente conhece. Bom, e isso, gente, basicamente está relacionado, né, quando a gente fala de sustentabilidade, cuidar da saúde, cuidar da mente, ele está muito relacionado à forma como a gente encara isso, né? A gente não pensar no problema possivelmente não vai trazer o problema, não vai resolver o problema. Mas quando a gente olha para o problema, entende que é um problema e que a gente tem armas para que ele possa ser resolvido, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Em todos os projetos que a gente tem feito, e esse dado é engraçado,
quando a gente fala de um projeto de SOC, né, de Centro de Operações de Segurança num cliente, uma das principais itens que a gente mais leva é maturidade, né? E a maturidade, ela está relacionada às pessoas. E quando você leva a maturidade para as pessoas, você gera um bem-estar, né? Você está fazendo com que as pessoas se sintam importantes e se enxerguem, né, dentro da corporação, identifiquem novas oportunidades. Então, isso tem sido muito bom, né? E um fator determinante para que tudo isso aconteça é o ambiente de trabalho. Como é o seu ambiente de trabalho, né? Aqui, o exemplo não é um dos melhores, né? É um ambiente muito, muito, muito ruim, né? Para a saúde mental, para a saúde física, para tudo, né? Mas é só um exemplo do que, como a gente trata isso, né? Como que está o ambiente de trabalho? E o ambiente de trabalho é o seu relacionamento com a pessoa do lado, né? É o seu relacionamento com o seu superior, é o seu relacionamento com os seus funcionários. Então, isso faz muito, né? E afeta demais os negócios e principalmente a sustentabilidade do negócio. Legal? Olha a diferença, né? Um ambiente clean, um ambiente onde as pessoas têm espaço, onde as pessoas podem conversar, podem andar, né? E podem se locomover e ter visões e sentar para tomar um café debaixo da janela. Então, tudo isso acaba afetando e pode ser um pinguinho ali que vai ajudar na sustentabilidade do seu ambiente, tá bom? Então, para fechar, né? Aqui eu acho que eu já falei bastante sobre, né? Talvez tenham perguntas aí do pessoal, mas para fechar aqui eu queria chamar o Renan de novo, né? Agradecer mais uma vez pelo tempo, pelo convite para participar do webinar, né? Volto a falar, frisar a iniciativa da Athena Security em promover essas discussões é exemplar. Eu acho que é um bem para a sociedade o que vocês têm feito. E agradecer pelo tempo. Bacana. Igão, a gente que agradece, viu? No decorrer da apresentação chegaram algumas perguntas aqui, e aí a gente selecionamos algumas aqui e a gente vai respondê-las agora, tá bom? Acho que vai aparecer na tela ali, e fica melhor para a gente interagir. Legal. Vamos lá, vamos ver. Vamos lá. Igão, o Matheus Guimarães pergunta aqui, qual que é o objetivo do SOC? Provavelmente você já respondeu, né? Como eu disse, foram chegando no decorrer aqui da nossa apresentação, mas é bom para dar uma recapitulada ali instantânea, né? O objetivo de um SOC, né, de um Centro de Operações de Segurança, é trazer visibilidade sobre os ativos da corporação. Então, a ideia dele é que ele proteja, né, e não só proteja, mas que ele consiga identificar qualquer possível ameaça. Às vezes a empresa não sofreu nenhum dano, mas ela está sendo atacada, né? Então imagina que tem um muro, tem a proteção, o muro está lá, ninguém passou pelo muro, mas tem alguém batendo ali um martelinho e tentando fazer um buraco no muro. E o SOC serve para isso, para que a gente identifique quem está tentando furar esse perímetro, né, de alguma maneira. Legal. A gente tem mais uma aqui. Opa, vamos lá. A Mariana pergunta aqui. Obrigado, Mariana. Qual que é a função do SOC, Igor? Basicamente, a função do SOC, né? Quando a gente pensa no SOC, eu implantei um SOC, qual que é a função? É trazer visibilidade para a empresa, né? Olhando para uma gestão de risco cibernético, é trazer visibilidade e maturidade. Então, se você me perguntasse quais são as funções principais de um SOC, é trazer visibilidade e trazer maturidade, sempre no âmbito de cibersegurança. Legal. Vamos fazer uma terceira aqui, aí é bom, a gente já finaliza a parte das perguntas, tá? O Daniel Ramos pergunta para a gente, Igor, em qual momento a minha empresa deve adotar um SOC? Não existe um momento. Ótima pergunta. Não existe um momento, né? E as empresas, elas têm momentos diferentes, elas estão passando por jornadas diferentes.
Não existe um momento específico. Quando você tiver isso, é o momento de você adotar um SOC. Isso que é o legal, porque quando você adota um SOC, você traz junto a maturidade e a visibilidade, que é a função dele. Então, você vai fazer com que toda a parte de gestão de riscos cibernéticos da empresa cresça junto com a empresa. Quanto antes você adotar, antes você passa a ter essa visibilidade e essa maturidade. Legal. Bom, pessoal, primeiramente queria agradecer o Igor, que mandou muito bem nessa apresentação. Como ele disse, é um assunto que está super em alta. Acredito que vai ser muito importante para o pessoal aqui que acompanhou com a gente até aqui, tá? Já adiantando o próximo slide, só para finalizar, essa gravação vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. Então, por favor, fiquem à vontade para compartilhar com quem vocês quiserem, tá? Se quiser usar o vídeo como consulta também, por favor, isso o pessoal que trabalha na área aí fica super liberado, tá bom? E aqui, para finalizar, eu vou passar uns últimos 2 slides, que o intuito é chamar a atenção para as nossas presenças, para a presença da Athena Security nas mídias, tá? No nosso canal do YouTube, a gente tem ali um podcast. Esse podcast é focado em empreendedorismo, né? A gente sempre conta com participantes que os temas são focados em empreendedorismo, negócios e carreiras, tá? A gente tem também um grupo de WhatsApp, que lá tem diversos CEOs, CTOs, inclusive o Igor tá nesse grupo também. É um grupo super legal que o pessoal gera um network, gera um engajamento de diversos assuntos que estão em alta, tá? Sempre focado na área de segurança e compliance, tá bom? A gente tem um blog que o nosso time de marketing sempre está alimentando com informações super atualizadas. Esse blog também contém alguns itens para consulta, tá? De atualidades e novidades do mercado. A nossa presença também nas mídias se dá com os webinars. A gente costuma fazer corriqueiramente os webinars, tá? Todos eles ficam disponíveis no nosso canal do YouTube. Então, como eu disse, frisando, pode ser usado como consulta. Se você está com algum projeto em andamento, quer tirar alguma dúvida, procura lá se a gente já tratou do tema. Se a gente não tratou ainda, a gente com certeza vai tratar, porque essa é uma atuada da Athena Security. A gente sempre está fazendo os webinars com os assuntos mais em alta do mercado. E lá no nosso canal também tem algumas entrevistas em TV, rádio, que a Athena também está presente, tá? Nosso CEO, Thiago, já participou de algumas entrevistas, tanto em programas, quanto programas de TV, né? Quanto em programas de rádio, tá? Sempre focado em empreendedorismo e carreira de TI, tá bom? Passando para o próximo slide, eu vou deixar aqui o QR Code que vai te levar, né? Vai te transmitir a todas as nossas redes sociais, tá bom? O nosso departamento de marketing faz um trabalho excelente, então já puxando a sardinha para eles aqui, fiquem à vontade para acessar, lá sempre está atualizado, como eu disse, com as últimas atualizações do mercado, e seria um prazer tê-los lá conosco, tá bom? Aqui tá os nossos contatos, vou deixar também nossos contatos aqui da Athena Security, tanto o nosso telefone, e-mail, nosso site, tá? E entre em contato conosco, qualquer dúvida. E muito obrigado. Queria agradecer de novo o Igor pelo tempo dele, pelas informações. Foi muito bom aqui estar contigo nessa manhã, viu, Igor? Eu que agradeço, cara. Obrigado. Eu que agradeço, muito bom estar aqui. Sempre que tiver o convite, vou estar à disposição para participar. Eu acho que a gente tem feito um bem para a sociedade, divulgando informações relevantes, né? E tentando pensar como que a gente resolve problemas que as pessoas têm no dia a dia. Então, mais uma vez, agradeço o convite. Boa, Igão. E agradeço também o pessoal que ficou com a gente aí até o final. Mais uma vez reforçando, a gente sabe o quanto é difícil, né, separar esse tempo, parar um pouco a rotina e assistir. Por isso, eu agradeço demais a presença de vocês, tá, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.